concretiza na prática. Na prática escolar, a gente poderia até colocar, não fugiria tanto se colocasse até outros espaços de formação. Vamos lá, gente. Primeira pergunta, não era essa? Vários argumentos a gente poderia usar. Vocês podem identificar algum argumento que vocês até usaram aí nos textos que eu li. Por que ela é condição? A gente poderia falar que ela é indispensável para que as instituições de ensino e equipes de educação acompanhem novidades no campo teórico e prático, não é? Para a gente conhecer metodologias novas, pesquisas novas. Porque ela leva uma prática crítico-reflexiva. Ninguém usou esse termo, né? Porque quando a gente está em processo de formação continuada, a prática reflexiva ela é necessária para a gente avaliar o quanto a gente tem acertado, o quanto a gente precisa melhorar. Porque ela é um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional da gente após a formação inicial. Ninguém colocou, mas a formação inicial é importante, mas ela não é suficiente. A gente sai da faculdade com uma bagagem, mas essa bagagem ela tem que ser o tempo todo ampliada, não é? Ela é citada pela BNCC, ninguém coloca, qual é o norteador que a gente tem? A BNCC é um dos norteadores, a Base Nacional Comum Curricular, traz entre os eixos, que aí quando a gente está afinadinho com os documentos oficiais, com a legislação, a gente pode citar. A BNCC traz eixos que vão nortear a formação inicial dos professores, tanto a inicial como a docente de todo o país. Que eixos? Conhecimento, prática e engajamento. Essas palavras-chave que os documentos oficiais trazem, se colocadas numa resposta discursiva, elas garantem que a pessoa que corrigir fala, nossa, essa pessoa está bem atualizada, ela entende que os documentos oficiais falam sobre formação continuada. Porque ela permite rever práticas pedagógicas, colabora para uma permanente reconstrução da identidade docente. Olha que expressão bonita. A identidade docente, o nosso fazer, não está em constante recriação, reelaboração. O que é ser professor? A função social do professor, ela está sempre sendo rediscutida, revisitada. O professor de hoje não é o mesmo professor da década de 50, da década de 70, da década de 80. Eu não falo assim, eu me sinto velha, que eu sou da década de 80 e já era professora. Posso falar que ela é citada na BNCC e contemplada no currículo paulista? Sim, pode. O currículo paulista fala da importância. E como a gente está numa rede, a rede estadual paulista, poderia citar. E aí a segunda pergunta, que ainda faria parte do texto, é essa, né? Como que esse processo de formação continuada se concretiza na prática? Vocês, dos textos que eu li, todo mundo lembrou, sim, de várias situações em que essa formação continuada se dá. Ela pode se dar por meio de cursos de formação, capacitações, oficinas, workshops, programas de qualificação profissional, enfim. O profissional pode buscar sua formação continuada em cursos de pós-graduação, eventos, congressos, conferências, e na escola, já que ela pergunta com foco na escola. Ela ocorre nas escolas, nas reuniões de ATPC, nas atividades pedagógicas diversificadas, APD, planejamento, replanejamento, eles são formativos, não é? Porque se revisita a escola, se repensa as metodologias. Mas ninguém das pessoas que eu observei nos textos lembrou que essa formação continuada ela também acontece em outros espaços. Quando a gente participa de um conselho de escola, a gente aprende, é formativo. Quando a gente participa da PM, quando a gente acompanha o Grêmio Estudantil, quando a gente participa de um conselho ligado à educação, também são espaços de formação. Se a gente focalizar a escola, principalmente nas atividades de ATPC, nas reuniões de ATPC, de planejamento, ok. A replicabilidade também que tem nos professores. Essa palavra é uma palavra bem importante, porque essa replicabilidade é a troca de experiências, são as parcerias, são as atividades interdisciplinares que a gente aprende com o outro. Então, gente, argumentos não faltariam para a gente colocar. Cada texto é de um jeito. Uma coisa que eu observei nos textos, que eu fiz uma leitura bem dinâmica, tá, gente? Rápido, bati o olho, é que vocês têm bastante informação, mas vocês estão sendo muito extensos. 20 linhas.
15 linhas. É difícil a gente ser mais objetivo, mas a gente tem que pegar esse texto e tentar reescrever num outro momento, sintetizando mais, juntando mais as ideias, porque a gente não vai ter um espaço de 20 linhas para poder redigir, tá bom? Ninguém lembrou, gente, de autores que falam sobre formação, hein? Tardif, vários autores. Paulo Freire, gente, que é um dos teóricos mais conhecidos, né, uma referência da educação, o tempo todo ele fala de formação. Ele não fala que o professor nunca está pronto, porque o ser humano nunca está pronto? Tem várias frases do Paulo Freire, do livro da pedagogia, da pedagogia do oprimido, ou da pedagogia da autonomia, que ele fala sobre isso. Olha que interessante. Na minha resposta, eu posso citar um autor que eu conheça e que tem alguma frase que trate desse tema. Se vocês conhecem o Paulo Freire e sabem que, obviamente, vocês conhecem a autoria, né, do pensamento, da frase, eu poderia fazer uma citação direta. O que o Paulo Freire fala? Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da prática. Ou, ensinar exige pesquisa. Vocês poderiam colocar no texto de vocês. Como defende Paulo Freire, educador brasileiro, ensinar exige pesquisa, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Não precisa ser exatamente. Paulo Freire diz que o professor está sempre em construção. Perfeito. Por quê? Porque ele diz isso, é uma citação indireta. Não precisa ser exatamente com as palavras dele. Posso citar um autor, uma frase? Pode, gente. Mesmo ele não estando na biografia. Mesmo não estando. A citação não precisa ser reproduzida na íntegra, não. Não, você pode comentar. Paulo Freire sempre defendeu a reflexão crítica sobre a prática, isso se dá pelo processo de formação continuada. Blá, blá, blá. Gente, ninguém lembrou da LDB? A maior lei da educação brasileira? A LDB fala, tem um capítulo específico dos profissionais de educação, ela determina. Aqui esse primeiro trechinho fala das instituições de ensino superior, que ela tem que manter programas de educação continuada para os profissionais de diversos níveis. E olha o artigo da LDB. Não preciso memorizar, gente, o artigo. A gente precisa ter uma memória numérica de artigos. Mas a própria lei de diretriz e base da educação nacional defende que os sistemas de ensino devem valorizar os profissionais de educação por meio, assegurando-lhes uma formação continuada. Olha, gente, aperfeiçoamento profissional continuado. Isso aqui seria o sonho de consumo, né? Licenciamento periódico remunerado para esse fim. Se a gente pudesse ganhar para ficar um tempo sabático estudando, é previsto na LDB, né? Que bom se a gente conseguir. Então, a própria LDB fala, o profissional tem direito, é um direito do professor a formação continuada. A gente poderia defender essa perspectiva como direito. Para isso, a gente tem que ter no nosso repertório um amparo legal, né? Opa, apertei errado aqui, vamos tentar. Ai, socorro, como é que volta? Só que eu ia dar mais um. Tá apanhando com essa coisinha, gente, não tem ideia. Olha lá. Ah, tá. Vocês querem dar uma pausinha para uma água? Mas é pausinha, gente, senão a gente vai ficar até as 8 da noite. Juro. Eu não estou na metade ainda. Não, 10 minutinhos só. 10 tá bom, né, gente? É aquilo que eles esperam, eles se enquadram nessa aula expositiva, que a maioria das nossas aulas continua sendo expositiva. A escola resiste muito e não dá, né, gente? Quando a gente faz a discussão da meia-culpa, vamos ver qual a parcela de responsabilidade que a escola tem com a evasão. A gente tem que pensar que a gente tem uma escola que tem um formato de escola do século XIX, professores, a maioria nascidos no século XX, com alunos do século XXI. É complicado mesmo, né? São 3 séculos misturados, porque o padrão da escola é esse, né? Vamos sentar, vamos ouvir o professor, isso Não quebrou, não. Só abriu. Isso que a gente está fazendo agora é um exemplo daquela aula da escola tradicional, de sempre. Nossa, acho que até voou um negocinho. Além disso, a nossa própria forma, né, de trabalhar a questão do conhecimento, hoje as tecnologias permitem acesso a informações, não é verdade? Sim. Informação.
Quero saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, plá, plá, plá. Quero saber a notícia do dia, plá, plá. Quero saber o que aconteceu na fofoca da novela. A informação está aqui. Não quer dizer que eles constroem conhecimento, né? Porque eles não fazem os links das informações. E nesse espaço aí, e nesse espaço a escola é fundamental. É como espaço social, né, gente? Para as pessoas aprenderem regras, convivência, enfim. Qual é a tarefa de vocês agora, nesses minutos? Não, que embora em nada. Quem disse isso? Ponto negativo para quem disse isso. A gente vai até umas 5h30 no máximo, tá, gente? 6 horas... Não, lógico, gente. Quem tiver algum compromisso, tiver que sair, não tem problema, eu entendo, tá bom? Você não vai embora não, que você está dirigindo hoje, então você não vai, tá? A questão é, a gente já falou, já pensou essa frase aqui do autor, do Reinaldo Fernandes, que a evasão não é um ato repentino, é fruto de um processo de desengajamento dos alunos. O que ele quer dizer? Não é da noite para o dia que o aluno começa a querer faltar. Processo. Aqui a charge faz uma ironia, né? Tá difícil trabalhar em grupo porque você olha para o lado e não tem muito grupo. A questão é, elabore uma resposta discursiva para a questão. Por que observamos altos índices de evasão escolar, sobretudo no ensino médio? E quais estratégias a escola pode empregar para combater esse problema? Duas questões em uma. Por que a gente tem um alto índice de evasão no ensino médio? O que a escola pode fazer para combater isso? Fácil, né? A necessidade de trabalho em determinadas comunidades. Isso é uma coisa, sim. Mas, ó, ainda que seja um elemento, a gente tem outros elementos. Tem essa questão socioeconômica, tem essa questão que ela colocou, da escola não estar trabalhando de forma a prender a atenção do aluno mesmo, ele encontrar sentido naquela aula. Porque, gente, adolescente é imediatista, né? Para que eu quero isso hoje? Hoje, para que eu quero isso hoje, agora? Hoje. Essa coisa imediatista é própria do adolescente. Assim, o que a gente mais convive, realmente, eu vejo assim, a carência mesmo. Tem uns que tem que escolher entre... Também, sim. Ou o imediatismo seria a necessidade de renda. Sim, mas essa questão socioeconômica, ela é fundamental da gente citar. Existe a questão socioeconômica. Mas eu entendi que a questão ela está colocando mais a culpa na questão da escola, da gente trazer repertório sobre a escola do que políticas públicas, sobre a necessidade do estudante. Mas se a pergunta está falando por que observamos altos índices de evasão, eu entendi o que você coloca. A gente tem que focar na escola, mas nada impede que a gente coloque que a escola não é uma ilha, né? O aluno não está ilha. Existe um contexto. Num contexto geral, a gente pode explicar, observar a evasão dos alunos do ensino médio por conta dos seguintes motivos. A questão da vulnerabilidade social, a questão do imediatismo, e quando a gente se volta para a escola, a questão de metodologias que já não chamam a atenção, não atraem, não são significativas. Então, a gente pode colocar essas respostas para a pergunta o porquê, mas a gente tem que também focar no que a escola pode fazer. Melhorar. Até É um desafio pensar nisso, gente. A oferta dele. A gente não consegue mudar o contexto social, porque a gente tem o poder de fazer com que o aluno só estude, não precisa trabalhar. A busca ativa, a oferta busca ativa. Tentar resgatar o máximo, contatar as famílias, conversar com os responsáveis também é importante. Porque se a família não for parceira nesse momento, o aluno não volta mesmo, né? Então, vamos pensar aí uns minutinhos para vocês. Até o EJA, professora? Oi? Até o EJA. Até o EJA. Pode ser também o EJA. O EJA hoje não atende o pessoal mais velho. São jovens também, que ficaram aí 2 anos, evadiram, voltaram, a trajetória escolar ficou toda desequilibrada. Sim? Vamos escrever um pouquinho sobre isso? Então, eu vou voltar aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Por que observamos altos índices de evasão escolar, sobretudo no ensino médio? E quais estratégias a escola pode pegar para combater esse problema? Vamos dizer que foi esse o exercício que caiu aqui.